Câmara altera a legislação municipal e libera a nomeação de diretores com ensino fundamental na prefeitura. Decisão está gerando polêmica em Américo Brasiliense. Acompanhe na reportagem de Chico Lourenço. Um projeto aprovado na sessão ordinária de segunda-feira na Câmara Municipal de Américo Brasiliense tem gerado polêmica na cidade. A proposta exige, no mínimo, ensino fundamental para cargo comissionado, que são cargos indicados pelo prefeito para a Prefeitura Municipal. O projeto altera uma lei de 2011, que exigia, no mínimo, ensino médio. Esse vereador, que foi contra a alteração na lei, explica por que não concorda com a proposta da Prefeitura. Teria que, pelo menos, ter um ensino médio para cargos de diretorias, por ser um dos cargos que tem mais altos salários dentro da prefeitura, mas o veto mesmo assim foi mais medo mesmo assim de talvez entrar um outro prefeito. Eu sei que o prefeito Dirceu Pano é uma pessoa muito prudente, é uma pessoa muito honesta, muito boa. Acredito que ele não vai ser dessa índole. Mas a proposta é dele, né, Tiago? A proposta é dele, mas assim, uma das alegações dele é que o Tribunal de Contas está apontando isso como para acertar essa redação, uma que está meio que incondizente com a Constituição. Já a vice-presidente, que votou a favor do projeto do Executivo, entende que cabe ao Legislativo fiscalizar as nomeações do prefeito. Olha, porque na Constituição não fala qual o grau de escolaridade. E eu acho que por ser um cargo político, eu acho que o prefeito ele tem a liberdade de escolher. Os vereadores podem fiscalizar. E não estiver trabalhando certo, nós podemos também pressionar para tirar essa pessoa. A proposta do prefeito Dirceu Pano foi aprovada por 8-3. Diego Viveiros não participou da sessão devido a problemas de saúde. 11 dos 13 vereadores de Américo são da base governista. Precisa incentivar os jovens a querer saber mais da política, a querer estudar, para a gente ter um país melhor, para o meu filho ter um futuro melhor lá na frente. O prefeito tem a liberdade, mas os vereadores fiscalizam. Na cidade, pessoas próximas ao executivo dizem que já tem gente fazendo supletivo para pleitear um cargo comissionado na prefeitura. Ontem eu disse que a lei deveria ter o nome já da pessoa, né? É a lei fulano de tal, porque parece que a coisa é direcionada. Havia essa limitação, quem não tem ensino médio não tem carga, agora dá uma abrandada. Não, o ensino fundamental é aceito. Aliás, que vergonha, hein? O vereador ali que foi contra não conseguiu nem defender porque foi contra também, não? Acho que tem que exigir mais qualificação no legislativo também. Mas na questão da educação formal, que me perdoem os meus colegas de mesa, ontem me passou despercebida essa questão. Nós não podemos limitar a escolaridade formal de uma pessoa, porque senão você exclui outras do processo de escolha. Eu não estou dizendo que o prefeito tem que escolher alguém que não tenha formação para aquela área, mas você não pode proibir a pessoa de ser uma das escolhidas. Você não pode proibir a nomeação se a pessoa tiver a qualidade e capacidade para tal. A qualidade... O preparo é fundamental em qualquer nomeação, mas eu vejo tanta gente com diplominha debaixo do braço que não serviria para nada, enquanto eu conheço outros que não têm a escolaridade formal com capacidade para exercer, que eu acho, sinceramente, que a lei não pode ser excludente e discriminatória dessa forma. Você acha que o Lula foi bom presidente? Eu acho que foi bom presidente, mas ele foi presidente escolhido pelo povo, não foi escolhido por indicação política. Qual foi a formação do presidente Lula? Ele foi um trabalhador. Isso, ele não tem escolaridade formal. Ele foi um trabalhador formal da indústria. Ele não tem escolaridade Tudo bem, formal. Mas ele não trabalha sozinho, né? Mas não tem qualidade para o cargo? Não vou dizer que ele tem qualidade. Se tivesse uma lei como essa, ele não poderia ter sido presidente, por exemplo. Agora vocês podem falar. Vai lá, Chico. Eu vou falar também. Eu acho, Luiz, que a gente tem que cada vez mais incentivar a educação, a incentivar a qualificação. Eu acho também. Eu acredito que uma proposta dessa vem, na verdade, desestimular aquele trabalhador, aquele servidor da prefeitura que pensa em se qualificar cada vez mais para crescer dentro do seu setor, para ser, de repente, um chefe e, quem sabe, até chegar a uma diretoria. Eu penso dessa forma. É muito triste a gente ver que uma cidade como Américo Brasiliense, que em 2011 aprovou uma lei limitando exatamente isso, esse grau de escolaridade tinha que ser, no mínimo, nível médio, e vem, de repente, uma proposta do atual prefeito reduzindo a escolaridade para, no mínimo, o ensino fundamental.
Eu penso o seguinte, eu acredito exatamente que é possível haver, sim, um direcionamento já pensado na formulação dessa proposta. Não, isso é inevitável. Isso tem um direcionamento. Isso abre brecha exatamente para esses comentários na cidade, para a gente imaginar isso. Eu acredito que é triste para a cidade. A gente tem que incentivar a qualificação. Eu também acho. Tem que ser técnico. Eu não concordo com você de que o cargo político indicado de livre nomeação pelo prefeito precisa ter apenas conhecimento, digamos, de vida. Eu acho que tem que ser técnico. Você tem que ser preparado para a área, porque você vai dirigir pessoas que estão ali se dedicando no dia a dia. Eu acho que essa tese, Chico, ela é bonita na teoria, mas ela não encontra respaldo na prática. Porque, veja, Zé Serra, por exemplo, dizem que foi um bom ministro da Saúde. E ele não é médico, não é sanitarista, ele é economista. Do outro lado, dizem que o Palocci foi um bom ministro da Economia, da Fazenda, porque a economia crescia quando ele era... E ele é médico. Ele não é da área econômica. Eu acho que essa formação técnica na área não necessariamente garante a qualidade. Eu acho que o prefeito deve optar por quadros bem preparados, bem formados, inclusive. Mas o meu problema não está nessa questão. Eu incentivo também o prefeito a nomear, encontrar gente preparada. Só acho que não tem que ter lei para proibir o contrário, porque é excludente. A gente não brigou nesse país para liberar o voto de analfabeto? Analfabeto tem direito a voto? Eu acho que esse é um princípio universal. Que é excludente? Porque analfabeto, é cargo indicado analfabeto tem direito ao voto. Tem gente até hoje que fala que analfabeto não pode votar porque não sabe votar. Eu acho que esse pensamento é excludente tanto quanto uma lei como essa. O cargo político é excludente. Agora o concurso público não. Para prestar um concurso público eu tenho que ter uma qualificação exigida no edital. O concurso é uma área específica de atuação. Eu não posso dar aulas se eu não sou professor. Mas o diretor também é uma área específica. O diretor de transporte também pode. Eu não posso clinicar se eu não sou médico. Mas fazer a gestão de uma área, para você comandar uma pasta... Você não está conseguindo defender, Luiz. Eu estou. Isso é a sua visão. O direito seu pensar isso. Luiz, eu acho que o seu argumento... O diretor de transporte, o diretor A pergunta que eu fiz do presidente já da Secretaria de Educação. Nós tivemos um presidente nesse país que não tem o ensino fundamental, Chico. O Lula não tem 8ª série. E foi presidente. Quem escolheu ele foi o povo, é cargo eletivo. Então qual que é a diferença do presidente e do diretor de pasta? Ele não é um cargo político, embora ele seja um político. Quem escolheu o prefeito foi o povo também. O prefeito tem a legitimidade do povo para escolher os seus quadros. Só quero deixar uma questão bem clara aqui. Eu não sou contra a escolha de cargos formados. Acho que o prefeito tem que usar esse critério. Agora, eu sou contra você excluir numa lei, num projeto de lei, porque isso não assegura a qualidade do escolhido. Ou nós não temos pessoas com diplomas que não servem para nada. Sim, que são péssimos gestores. Isso é regra ou exceção? Estamos cansados de ver. Estamos cansados de ver. GEDEL deve ter curso superior, Jucá tem curso superior. Administrador de empresas, tem essa... Então, é isso aí. O que a gente tem que entender é o seguinte: os exemplos que você deu, a princípio, parece que são extremamente positivos, né? Mas você tem que entender que todos eles são políticos. E na política, a coisa é diferente. A gente percebe que na política as regras são totalmente diferentes da iniciativa privada. Por exemplo, você acha que uma grande empresa, uma multinacional, vai colocar para os seus quadros de direção uma pessoa que não tenha a experiência, a qualificação, o MBA ou qualquer outra coisa que seja importante? Ou ela vai escolher uma pessoa que não tem experiência nenhuma? Isso é iniciativa privada. Gozado que na política vale tudo. A gente começa a nivelar cada vez mais por baixo. Não vou dizer que tem algumas pessoas, e isso eu acho que é a exceção, não é a regra, que muitas vezes ocupam um cargo, elas não têm a formação necessária, mas conseguem ter uma boa atuação. Fernando, o princípio da coisa pública é você garantir o mesmo direito, as mesmas condições de acesso a todo mundo. Eu conheci um gestor de empresa, que ele dizia claramente para mim: olha, eu não contrato gordos. Não contrato porque eu acho que não combina, que ele não tem a mesma disposição. O Estado de São Paulo faz a mesma coisa. Eu não concordo com a tese, mas a empresa é dele. Ele que paga o salário, tem direito de escolher, estabelecer critério. Quero gente mais baixinha, gente mais alta, eu acho que com um sorriso mais bonito, menos bonito. O critério é dele, eu não concordo, mas é dele, o dinheiro é dele. Agora, a coisa pública tem que garantir o acesso, o direito ao acesso de disputa a todo mundo. Eu acho que o acesso ao dinheiro público, aos exercícios de cargos públicos tem que ser universal. Vou manter esse direito, esse princípio. O prefeito tem que fazer boas escolhas, não pode colocar gente despreparada, mas uma lei não pode impedir o acesso. Eu concordo com você, Luiz, quando você diz que isso não deveria ser teor de lei. Eu acho que... essa que é a minha questão. Não é a questão de ser qualificado ou não ser, de merecer ou não merecer. Você entendeu perfeitamente. Eu acho que a questão é que isso não deveria ser lei. Motivo de lei. Eu acredito que, mesmo na parte pública, eu acho que a seleção natural ela acaba acontecendo como acontece na vida privada. Se você tem capacidade, se você estudou. Agora,
eu concordo que dentro do serviço público tem que se exigir o mínimo de qualificação, que seria o ensino médio. Eu acho que tem que exigir o máximo, do prefeito, mas não pode ser por lei. Mínimo, mas não por pode lei. ser para por lei. ser diretor, ser Mas secretário, tem que ser o Chico, máximo, não o médio, nem o mínimo. Deixa eu só terminar. Eu acho que aí quem tem que escolher, quem tem o poder de decisão, seja o prefeito ou seja quem for do executivo que vai escolher, que vai nomear, eu acho que tem que se basear sim no nível de escolaridade mínimo. Eu acho que diria aí que acho que o ensino médio seria o mínimo do mínimo, digamos assim, porque hoje a gente vê, por exemplo, vereadores, que nesse caso aí é eletivo, que você tem ali, eles têm que ter 3 secretários, 3 assessores, que são, na verdade, os assessores que fazem ali a vereança mais do que o próprio vereador, porque eles não têm conhecimento para tocar a coisa tecnicamente falando, né? Só faz o jogo de corpo. A formação é desejável em qualquer área da nossa vida. É desejável, mas concordo com você que não tem que ser força de lei. Não, força de lei jamais. Porque aí vira exclusão, aí vira um processo de escolha, também de direcionamento. Você também deixa uma parcela da população fora da escolha. E há pessoas habilitadas, aptas, com capacidade de liderança, a regra por é exceção, exemplo. né? Os autodidatas não são em número assim tão grande. Acho engraçado que vocês sempre brigam aqui no dia a dia para a gente qualificar a política, para a gente qualificar os servidores Continuo públicos. Brigando. E defendem um projeto desse que reduz a escolaridade, que é um retrocesso. Eu não defendo esse projeto, você não entendeu. Eu sou contra esse projeto, sou contra o anterior. Você e a Nancy estão sendo favoráveis a essa redução da escolaridade, sou contra o anterior. Eu acho que a gente tem que exigir o máximo, mas Nancy. o que dissemos aqui, o que eu disse é o seguinte... Tem que se exigir, sim, a qualificação, mas isso não pode ser objeto de lei. Então tem que haver lei para que se exija o mínimo de escolaridade. Mas hoje, Nancy, a gente tem uma situação no Brasil, infelizmente, politicamente falando, que isso não funciona. O fato de você pedir isso, né, legalmente, tem lei, aquilo que está na lei hoje já muitas vezes não é cumprido. Fernando. Se você exigir diploma superior, garante a qualidade do gestor público? Não garante. Então acabou. Não é a lei. Não é a lei, Chiquinho, que garante a qualidade do gestor. É a escolha, é a execução do serviço, é o conhecimento. Só que eu entendo que para ter conhecimento você tem que ter estudado na área que você vai Hoje você compra diploma. Falávamos no intervalo aqui, Fernando. História, não é outra história mesma. Vocês não estão entendendo que o diretor ele é gestor. Boas escolhas. Então o prefeito tem que saber escolher. Se tem uma lei exigindo, já não sabe escolher, imagina. A lei não garante a qualidade de ninguém, sabe? Então, eu não vou ficar aqui o dia inteiro tentando te convencer do contrário, nem você a mim. E nem você a mim. Agora, eu quero que o povo chegue à sua conclusão. Aliás, tem alguém querendo participar? 3311-3000. 3311-3001, principalmente você de Américo Brasiliense ou não, né? Queira opinar sobre esse projeto de lei. Você é a favor que uma lei obrigue uma escolaridade mínima, ou você acha que isso é da escolha do gestor, do prefeito que tem que estabelecer os seus critérios e uma lei? A gente não tem nem que perder tempo numa lei como essa, é isso que eu acho. O prefeito tem que saber fazer as suas escolhas, que ele tem um mandato para fazer isso. Nosso WhatsApp também está aí para você se posicionar, é o 99751-3001. Eu acho, sinceramente, que o estímulo à qualificação tem que acontecer sempre, na iniciativa pública, privada, e quem faz não perde. Mesmo que você seja direcionado por um gestor analfabeto, que não tem a mesma escolaridade, você não tem prejuízo com isso. Você tem a sua formação, você tem o seu trabalho, você tem a sua qualidade, que independe do que os outros dizem que você tem. Tem prejuízos emocionais, né, Luiz? Você está atuando na tua área, você emocionais é brincadeira. Você está trabalhando todo dia na sua área, se dedicando. Você que é um cara competente, que conhece da sua área. E aí vem um cara que não entende nada, indicado pelo prefeito, cargo político, a te dar ordens. Não entende nada e uma questão importante. Isso que você acabou de falar. Não entende nada. Mesmo que ele não entenda, você tem que fazer seu trabalho. O Lula não serve para ser secretário, diretor eu acho em Américo que quando você deixa Brasiliense, aberto, Luiz, eu acho que quando você deixa aberto, eu acho que, infelizmente, é que a gente está falando aqui de Brasil, né? Quando você deixa aberta a situação, eu acho que fica muito fácil para essas pessoas que muitas vezes têm que fazer os seus conchavos daqui, colocar o apadrinhado ali, fica muito liberado. Então essa história na política de liberou geral, eu acho que causa uma certa preocupação. A exemplo que a gente tem visto por aí. Você falou hoje aqui no programa. Que o seu Gedel Vieira Lima tinha que estar lá na vice-presidência da Caixa Econômica? Eu acho. Nós falamos ontem aqui, Luiz, a Justiça... Mas ele poderia estar, por essa lei ele poderia estar. A Justiça determinou em Américo... Você vê que a lei não resolve absolutamente, não é lei que nós estamos falando de menos leis. Nós estamos falando de nível superior menos aqui. Leis. Fernando, falamos ontem aqui que a Justiça Espera só um pouquinho, Américo. Chico, tem gente querendo falar aqui, vamos ouvir então o que a população está pensando. Márcio, você mora ou não em Américo? Eu moro. Qual que é a sua visão sobre essa lei?
Eu acredito que está certo a lei de não permitir as pessoas, de exigir mais, cada vez mais escolaridade, está certa. Quer dizer, então, essa lei aprovada você é contra, porque essa lei libera para ensino fundamental. Libera. Então, eu sou contra essa lei, porque quando você exige uma qualificação, não é garantia. Agora, quando você não exige, a probabilidade de dar errado é pior. Tá aí, então, a opinião do Márcio, ele é contrário a essa abertura, acha que tem que ter as exigências. Então a gente fica aí com a nossa opinião, e você que está nos acompanhando, acho que o assunto é universal, não diz respeito apenas a Américo Brasiliense, tem condições de chegar à sua conclusão. Eu continuo afirmando que o diploma não garante a qualidade de ninguém. Só para concluir o que eu estava falando, e a lei não pode ser excludente. E o diploma muito mais. Pensamento tem do que ser universal. A gente falou ontem aqui de que a Justiça teve um entendimento de que cargos comissionados na Câmara de Américo, inclusive obrigou a demissão de 7, inclusive o diretor jurídico. Mesmo com essa decisão judicial, a Câmara foi lá e contratou e vai manter por muito tempo um diretor jurídico comissionado. Imagine deixando tudo à vontade. Não tem nada a ver, porque o diretor jurídico é formado na área. Esse aí é formado. Acho que esse não vem ao caso. Se tem a decisão, a Câmara já vai contra essa decisão judicial, imagine livremente. Aí é outra história, vai na ética, né? É aquilo que eu estou falando, não é diploma que garante a ética de ninguém. Na política tudo é diferente.